Como se iniciou a Igreja Congregação Cristã no Brasil em solo brasileiro? Então, para responder essa pergunta, primeiro vamos buscar resposta no site oficial da CCB do Brás em São Paulo. Vamos ver o que eles dizem sobre o assunto. Olha aqui, ó. Histórico. O Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo, em junho de 1910, sem denominação alguma, propagando-se todavia rapidamente por meio de seus crentes, desde então chamados por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo a CCB do Brás, essa igreja ela é obra missionária do imigrante italiano conhecido como Luigi Franciscone. E outro detalhe, segundo o Brás, quando esse homem veio ao Brasil, ele não pertencia a nenhuma outra igreja. Isso é verdade ou mito? Então, primeiro de tudo, o Luigi Franciscone nunca saiu da Itália nem dos Estados Unidos para fundar igrejas. E quando ele desembarcou no Brasil, nessa época ele já tinha fundado 7 denominações religiosas. E naquele momento ele pertencia à Presbiteriana Italiana. Essa é a primeira refutação. A segunda, não teve revelação nenhuma. Luigi Franciscone, ele veio ao Brasil após cumprir um ano de cadeia na Argentina. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Aí teve pessoas aí nos comentários me chamando de mentiroso. Então, quero lembrá-los que esse crítico aqui do outro lado, tudo que eu venho transmitindo para vocês, as informações em geral foram extraídas de documentos de investigação ou históricos, redigidos por pessoas acima de mim, pessoas muito bem preparadas, pessoas com graduação de advogados, promotores, historiadores. Tem informação que eu passo aqui que foram próprios historiadores que descobriram. Essa do Luigi Franciscone cumprir um ano de cadeia na Argentina foi irmãos historiadores que fizeram podcast aqui nessa rede social, lançaram biografia falando. Eu vou, só para calar a boca do inimigo da verdade, eu vou ler um trecho do documento. É claro que eu não preciso provar nada para ninguém, mas assim, essa informação ela é muito preciosa. Assim, ó, após cumprir, eu vou ler o documento que fica mais fácil. Em uma das suas passagens pela Argentina, após tomar conhecimento que uma irmã se encontrava paralítica, o Luigi Franciscone foi lá fazer uma visita, onde resolveram orar. Aí Luigi Franciscone orou, né, junto com aquele grupo de irmãos, e no momento da oração ele resolveu fazer imposição de mãos. Imposição de mãos, igual pastores. Eu vi isso
acontecer em São Paulo, na época eu era testemunhado, com o Ministério da CCB. Então ele ficou com imposição de mãos sobre aquela paralítica, clamando ao Deus limitado da CCB que devolvesse os movimentos físicos. Isso não aconteceu. Aí, minutos depois, após encerrar, né, aquela oração, ele pediu dinheiro, ou seja, ajuda financeira, para continuar nas suas missões pentecostais. E aconteceu o seguinte, Luiz Frascon orou com imposição de mãos sobre uma paralítica. Além de não curá-la, pediu dinheiro para ajudar nas suas missões pentecostais. Alguém denunciou isso para as autoridades de lá, e o resultado foi que Franciscon e Giacomo Lombardi foram presos no momento em que participavam de um culto na Assembleia Cristã na Argentina. Após serem presos, ambos foram levados à cidade de Necochea. Franciscon foi acusado de curandeirismo e charlatanismo. Após cumprirem um ano de cadeia na Argentina, no dia 12 de março de 1910, saiu o alvará de soltura. Mas com uma condição. Qual? Então, esses dois presidiários, né, fizeram um acordo com as autoridades argentinas. Então, em troca da sua liberdade, nunca mais pisar os pés naquele país. Aí que aconteceu em seguida? Olha só, ele estava na Argentina, o Luiz de Frascon. Ele pegou um avião, veio até o Porto de Santos, e do Porto de Santos pegou um trem até São Paulo, onde aqui ficou alguns dias, né, e depois viajou para Santo Antônio da Platina, onde lá ele abriu a primeira sala de oração da CCB, na época com um nome diferente, que era Congregação Cristã do Brasil. E hoje ela mudou para No Brasil. E aí? Não tem como refutar um pesquisador do campo ítalo-americano pentecostal. Esse é o dom que Deus me deu. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Tem pessoas nos Estados Unidos que me assistem aqui nesse canal, gostam do meu trabalho, mesmo sendo uma pessoa assim, né, meio fechado, duro nas minhas palavras. O que eu falo aqui tem um peso enorme sobre a imagem da CCB. Essas pessoas aprovam isso que eu faço. Eles entendem, né, que o objetivo aqui é ajudar os meus irmãos. Então, como forma de gratidão, algumas dessas pessoas dos Estados Unidos me enviaram diversos documentos históricos que falam sobre a trajetória missionária de Luigi Franciscon. Como o tema do vídeo é sobre a prisão de Luiz Frascon e o dia que ele veio fundar a CCB, então eu não estou atribuindo a ele o seu cargo máximo, né, que é maçom e pedreiro da maçonaria. Vou usar só o seu nome e sobrenome. Luigi Franciscone saiu da cadeia, pegou um PT. Outra coisa, tem fotos de Luigi Franciscone desembarcando no aeroporto de Santos. Acho que eu tenho ela no meu blog, ou já publiquei aqui na minha comunidade, nessa comunidade que eu envio vídeos. Procura lá que vocês vão ver ele desembarcando.
E de lá ele veio de trem até São Paulo. É por isso que eu falei no vídeo, que ele veio de trem, saiu da cadeia e veio de trem, que é a mesma coisa. Não chegou de avião aqui, mas veio de trem. Como se iniciou a Igreja Congregação Cristã no Brasil? Antes de existir a internet e canais de críticos e pesquisadores. Essa é fácil de responder. Deus mandou um dos seus servos sair da Itália, vir ao Brasil. Cada pessoa que defende a CCB cria uma história mística sobre Luiz Franciscon. Né? A CCB do Brasil aqui fala que Deus mandou um dos seus servos. Né? Eles não especificam de qual região. Eles falam assim, Deus mandou um dos seus servos. Vir ao Brasil. CCB do Brasil. Escreve aí no site de vocês. Sejam honestos, pelo menos uma vez na vida. Escreve aí, ó, pede para os webmasters, ou se quiser contratar esse webmaster aqui, ó, eu sou perito na área de tecnologia, se quiser me contratar, eu vou aí no site de vocês, acesso ele, daqui de casa, e modifico, coloca a informação certa, para de enganar a Irmandade da CCB, deixe eles saberem a verdade sobre Luigi Franciscone. Que coisa feia! O homem saiu da cadeia, ou seja, cumpriu um ano de cana, né, lá na Argentina, foi processado por 2 crimes gravíssimos, de natureza grave, né, só conseguiu sua liberdade porque fez acordo com as autoridades lá, né, aí viaja para o Brasil através dos meios disponíveis na época, que era PTzinho lá, depois de trem. Chega aqui, funda a 8ª Igreja Pentecostal. Antes da CCB, o Luiz Franciscon fundou 7 denominações. Esse homem gostava de fundar a igreja. Inclusive tem um segredo sobre isso, na qual eu estou esperando o tempo certo para falar. Por que Luiz Franciscon fundou mais de 20 igrejas, com placas e doutrinas diferentes? É a maçonaria que está por detrás disso? Mais ou menos. Indiretamente, mas tem um segredo. O CCB do Brasil. A verdade é uma coisa tão bonita. Sabe por que o seu castelo de areia está desabando? Porque vocês usaram da mentira. Usou da mentira. A mentira, ela durou 100 anos, mas hoje está sendo desmascarada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmandade da CCB, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não caia mais na lábia da CCB do Brasil. Receba de graça, totalmente grátis, a informação de como se originou a CCB. Isso é importante você saber. Por quê, meu irmão? Porque na mente daqueles que foram doutrinados pelo ministério, a CCB é obra divina. Saiu da cadeia e veio fundar a graça. Vou imitar os anciões da CCB. Olha o orgulho luciferiano tomando a boca do falso profeta. Muitos queriam estar hoje aqui no nosso meio, mas não estão. Por quê? Porque eu não sou Luigi Franciscone. Eu posso cumprir o ano de cadeia antiga. Venha fundar essa graça linda, essa graça maravilhosa, movida a dinheiro, que se não for dinheiro a fecha. Então
Dê graças ao nosso amigo Francisco. Deus usou de um presidiário, de um criminoso de guerra, um homem que tinha passagens de crimes militares. Eu vou ficar quieto aqui. Meu Senhor. Olha, eu quero fazer uma cariação com os anciões que mandaram colocar essa informação no site da CCB do Brás. Um confronto eclesiástico. Aqui vai ser a verdade contra misticismo. Luigi Franciscone nunca foi servo de Deus. Nunca! Deus estava trazendo em mente aqui para gravar um vídeo com o seguinte título. Olha só. Luigi Franciscone, o bandido de Deus. Só que eu venho me segurando, meus queridos. Né? Eu sei que tem pessoas aí, né, que gostam muito da CCB. Independente de escândalo, de mentira, dessas coisas que nós estamos combatendo. Agora não sou de Deus. Deus usou da maçonaria. Deus usou da maçonaria. E Deus usou também das autoridades da Argentina, porque se eles não libertassem o maçom Luigi Franciscone da cadeia, a Irmandade da CCB, neste exato momento, estaria frequentando a Assembleia de Deus e usando aquela saudação, a paz do Senhor, ou então se dobrando para imagens da Igreja Católica. Só pelo fato de Luigi Franciscone ter saído da cadeia, né, lá do presídio, e vir ao Brasil fundar essa igreja, isso aí já desconstrói tudo. Todas as mentiras que foram passadas sobre esse homem. Eles querem proteger a imagem de Luigi Franciscone a qualquer custo. Né? Mas não contavam que do outro lado aqui tem esse ex-servo inútil, né? Esse ex-servo inútil, o irmãozinho sem dom, o irmãozinho que era desprezado pelo ministério, pela Irmandade, por alguns dos meus familiares, meu pai, falecido pai, que não dava nada por mim, que me descartou, igual uma garrafa de Guaraná, jogou fora por causa de um aparelho de televisãozinha de 5 polegadas. E olha só como eu estou sendo exaltado, mesmo com baixo número de visualizações nesse canal. Mas assim, aos poucos, né, Deus vai trazendo à tona tudo o que estava escondido durante 100 anos na CCB. Então, hoje Deus está usando dessa pessoa aqui. Quem está usando de mim é Deus, o Deus sempre eterno, o Altíssimo. É Ele que está usando para libertar aqueles, né, que são dele. Os que não são de Deus vão permanecer na CCB. Os que não são de Deus, os que são filhos da perdição, ou seja, aqueles que, conforme o livro de Apocalipse menciona, foram enganados pela besta e os falsos profetas da CCB do Brás. Só uma notícia bombástica. Saiu da cadeia e veio fundar a CCB. A igreja. Como eu vou acreditar numa denominação que foi fundada por um presidiário? Um presidiário
um maçom, um ladrão, estou falando do Luiz Francisco, um ladrão, um homem que apoiava o fascismo. Inclusive, vou precisar gravar vídeos falando sobre isso. É muita coisa, muita informação. A graça de Deus. Por mais de 100 anos, o Ministério da CCB orientou a Irmandade a tomar cuidado com o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma, o diabo. Segundo eles, o inimigo da nossa alma é o diabo. É o sete pele. Como que a minha afinada avó chamava? Deus. Biriba. Minha afinada avó falava assim, ó. Rafael, o diabo, ele não gosta de chamar de biriba. Não saindo fora do assunto do vídeo. Orientou. Uma coisa que esses falsos profetas de Baal não conseguiram prever é a chegada da internet, esse meio tecnológico muito avançado, insubstituível, né? E junto com a internet, verdadeiros homens de Deus, que são evangelistas, irmãos da Reforma, com todo respeito, e os atalaias de Deus. E o resultado qual que é? A queda dessa Gog e Magog chamada CCB. É sério, Irmandade, que vocês vão continuar frequentando uma igreja que foi fundada por um ex-presidiário, um homem criminoso, um homem que praticou crimes, né? Um homem que o seu testemunho de fé e conduta deixa a desejar, um homem que não tinha respeito pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Que foi um verdadeiro oportunista, né? Saiu de país em país fundando igrejas, ou seja, abrindo novas religiões, perturbando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus ordenou para nós ide e pregai o santo evangelho, e não ide e fundai CCB aqui no Brasil, Assembleia Cristã na Argentina, Assembleia AD na Itália, e outra coisa, essas igrejas são todas independentes, uma não tem vínculo com a outra. E, além de serem independentes, tem ministérios que condenam uns aos outros. Por exemplo, lá na Assembleia AD são pastores, na Presbiteriana Italiana também pastores. Outra coisa que Deus me trouxe em mente para esclarecer aqui, com base em documentos históricos. A CCB, ela não saiu da Christian Schuch. Essas duas denominações foram fundadas em datas diferentes. A Assembleia Cristã na Argentina foi no ano de 1909. E a CCB em 1910. E no outro vídeo meu, eu falei que a CCB aqui do Brasil, ela é plágio da Christian Schuch. Por que eu falei isso? Porque o Luiz Franciscone copiou os 12 pontos de fé da Christian Schuch, 12 pontos de fé, a ordem de culto, que é o momento de orar, testemunhar, cantar hino, lá eles chamam harpa, as irmãs sentadas separadas dos outros,
Ele copiou muita coisa da Christian Truck, então ficou muito parecida, né? E ele ainda apresentou a CCB como uma igreja restauracionalista. Quase que eu não consigo pronunciar essa palavra. Restauracionalista. Fala pela minha boca, Deus, para que eu consiga entrar no coração do membro da CCB e ele perceba o engano, né? Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus, eu ia falar uma coisa aqui, melhor não, com todo respeito ao Filho de Deus, não pode brincar. Agora, o Lulu da CCB, né, o Luiz Francisco, que coisa, será que esse homem não sentia culpa em enganar as pessoas, assim, aquele sentimento de remorso? Eu não sentia, não. Será que ele era insensível? Porque brincar com a fé das pessoas é fácil, né? Qualquer um pode fundar uma igreja, né? O próximo vídeo meu, eu vou revelar mais coisas. Sobre isso que eu li. Vou publicar, faz parte do meu acervo, é documento histórico. E vou compartilhar ou na descrição desse vídeo, ou então no meu blog. Quem tiver interesse, é só clicar no link. Que dia que o maçom Luiz Francisco saiu da cadeia? 12 de março de 1910. Que dia que ele fundou a CCB? Março. Eu tinha lido uma data aqui. Junho, janeiro, fevereiro, março, junho. Um mês depois. Um mês após sair da cadeia, o Luiz Franciscone trouxe a graça de Deus. Eu que não vou querer frequentar uma igreja que foi fundada por um ex-presidiário, é só que me faltava, né? Tá ok? Espero que essas informações ajudem vocês. Um abraço.